Olá, aqui quem fala é Marcele do canal da Família Castro e estou aqui para mais um vídeo. E o tema de hoje é sobre como matricular meu filho numa escola em Portugal. Foi uma das preocupações que eu tive, pois como vocês sabem eu tenho 4 filhos, né? Vim para cá grávida do meu mais novo e eu tinha que matricular as minhas outras filhas nas escolas e eu tive muita dificuldade, pois não tinha tanta informação assim na internet para esse tipo de atividade que eu queria fazer. Então, a minha maior preocupação era qual documento eu tenho que trazer para Portugal para poder matricular meu filho na escola, né? O documento principal que vocês precisam trazer para matricular as crianças aqui na escola é o histórico escolar. Esse histórico escolar precisa ser apostilado e ele tem que ser reconhecido a assinatura de um dos responsáveis, ou o diretor ou o secretário, tem que ter lá reconhecimento dessa assinatura, para conseguir apostilar esse documento. Os documentos que são solicitados para fazer a matrícula, mesmo que você não seja um cidadão português ou não tenha título de residência, por lei é assegurado isso para as crianças. Então as crianças precisam, qual é o documento principal que elas precisam ter para poder fazer a matrícula na escola? O NIF, que é o número do contribuinte aqui em Portugal. Então, quando você fizer o número do contribuinte para os adultos, tem que fazer também para as crianças, porque as crianças têm que ter esse número para poder ser matriculado na escola. Então, vai precisar do histórico escolar apostilado, o passaporte, ou cartão cidadão, ou título de residência, se no caso aqui a criança vier com algum visto de estudante ou visto com os pais, e aí consiga o título de residência. Se você tiver junto o NIF e o NIS e o número de utente, leva também para fazer a matrícula, que já fica lá no cadastro da criança. E um documento que eles vão pedir para você, que você não vai saber, mas você vai descobrir no meio desse percurso, é o atestado de morada, que você pede na freguesia do seu bairro, né, da sua região ali. Então, você vai pegar na junta de freguesia, vai levar o seu passaporte, o contrato do aluguel da sua morada, né, que aqui eles falam arrendamento, vai pegar o contrato e vai fazer um atestado de morada nessa junta de freguesia, que você vai usar em diversos órgãos públicos aqui em Portugal, tá? No banco, você vai usar esse atestado para fazer, a própria utente precisa desse atestado de morada, então é um documento importante que vocês precisam ter quando chegar aqui. Juntei todos esses documentos, está tudo certinho. Eu vou procurar um agrupamento de escolas na minha região que faça equivalência escolar. Não é qualquer junta de agrupamento que você consegue fazer a matrícula da criança. Até porque muitas pessoas não conseguem se legalizar nesse primeiro momento dentro do país, né? Porque quem vem do Brasil, o período escolar é diferente do período escolar da Europa. Aqui as aulas se iniciam em setembro. E aí, em setembro, você no Brasil não terminou ainda o ano escolar da criança. O importante é que você tem que chegar aqui em Portugal mais tardar em dezembro, para você começar a organizar a vida escolar do seu filho e às vezes conseguir ainda colocar ele no meio de um ano escolar. Por exemplo, as minhas filhas, elas vieram para cá com o 5º e o 1º ano em percurso. Não consegui colocar elas nas escolas porque eu vim para cá no mês de maio. E em junho foi quando eu comecei a procurar escola, porque até o período de você se adaptar, fazer todos os documentos, tudo que precisa, não tinha vaga nas escolas perto da minha casa. Elas ficaram até setembro sem estudar. Então foi um período muito longo para elas sem estudo. Nesse período, a gente fez as matrículas nessa junta de agrupamento e fiquei aguardando para poder conseguir a vaga no próximo semestre, que começa em setembro, né? Então, foi um período muito longo. Então, você planejar vir para Portugal, é bom vir antes de dezembro, se possível, antes de setembro, assim, para você já começar a colocar a criança na vida escolar. Porque fora desse período é muito difícil conseguir vaga e é muito difícil você colocar ele dentro da série para ele não perder o ano escolar. Então, é complicado.
Mas se vocês, assim, qual é a melhor fase para vir para Portugal? Eu gostei muito do fato das minha filha do meio, poder iniciar o primeiro ano novamente, porque a gente conhece a escola de uma maneira diferente, a gente tem uma apresentação e uma preocupação que a escola tem com os anos iniciais. Quais são os anos iniciais? O pré-escola, com 3 anos, o primeiro ano, com 6 anos, o quinto ano, com 10 anos. Então, esses são os períodos que tem um cronograma diferente dentro da escola para poder apresentar a escola, porque é o ano inicial da escola nova. Cada período desse é uma escola diferente. Você não vai colocar os seus filhos em escolas iguais, só se eles tiverem 2 anos de diferença, vamos botar assim. Fora isso, você vai colocar um filho em cada escola diferente. Então, foi isso que aconteceu comigo. Então você vai procurar esse agrupamento de escolas que faça equivalência e vai fazer a matrícula do seu filho. Primeiro eles vão fazer a equivalência do histórico. Se você puder, já aproveita e faça o seu também. Foi o que eu fiz o meu e do meu esposo. Porque mesmo que você não consiga trabalho, com a equivalência você consegue fazer uma inscrição no cursinho da IFP e consegue já fazer alguma coisa para poder não ficar parado e ganhar uma renda com isso, porque os cursos do IFP eles são remunerados. Então, se você já vai fazer esse processo de ir no agrupamento de escolas que faça equivalência, faz o seu, porque é um benefício que você vai ter. Depois eu conto sobre os cursos do IFP, não é para esse vídeo de hoje. Depois que você fizer isso, eu vou pedir... Não, depois não. Antes de você ir nessa junta de agrupamentos, é bom você visitar a sua região e ver as escolas de acordo com a faixa etária. Por exemplo, tem o jardim de infância, tem a pré-escola e tem a escola básica. Uma das minhas filhas foi para a escola básica, um dos meus filhos foram para jardim de infância e o outro foi para base 2, que é a partir do 5º ano. Então, são escolas que você não tem nem noção por que os nomes são assim, porque não tem nada a ver com o do Brasil. Então, eu aconselho você falar com o vizinho. O que eu fiz? Como eu fiquei um período muito longo com as crianças em casa, eu ia para as pracinhas, esperava as crianças sair da escola e conversava com as mães, porque o que eu mais encontrei aqui foi mãe brasileira passando sufoco igual eu. Então, a gente conversava, elas falavam, olha, essa escola aqui deu certo, essa escola aqui eu já não sei se é legal. E aí você vai conversando com as mães e vai identificando os nomes das escolas para você poder levar lá no agrupamento no dia de fazer a matrícula. Porque eles vão pedir o nome de 5 escolas para poder associar o seu filho. Você vai procurar a primeira, claro, mais perto da sua casa. Mas tem as outras 4 que você pode colocar de acordo com a sua região, as escolas que você escolher. Eu levei lá os 5 nomes, botei a mais perto da minha casa e também pensei no percurso do ônibus, pois a minha mais velha, ela já teria que pegar o ônibus para ir para a escola, né? O ônibus não, o autocarro. Então eu tive que me preocupar com isso, para poder ser uma escola que o autocarro fosse uma reta só, mais fácil para mim poder ensinar ela a chegar na escola, voltar da escola, porque como eu estava grávida, eu não poderia levar e buscar todos os dias. Claro que o primeiro mês eu fiz, o segundo mês, no terceiro eu já não aguentava mais, até por causa do inverno, tem muita chuva e é complicado para sair de casa. Então, o autocarro foi a melhor opção para resolver tudo isso, como eu não tinha condições de levar minha filha para a escola. Quem ficar em casa e puder levar de carro, ótimo. Mas no meu caso eu não tinha essa disponibilidade porque eu não dirijo. Então foi uma bênção a escola ser pertinho da minha casa, que ela poderia ir de autocarro para poder não pegar chuva. E as minhas outras filhas ficaram na escola bem pertinho da minha casa também, tranquilamente dava para levar a pé. Depois de feitas essas escolhas das 5 escolas, a gente tem que aguardar um prazo para poder sair qual foi a escola que a criança foi agrupada, né? Então, no caso, essa informação a gente só vai ter ela entre julho, finalzinho de julho e início de agosto. E aí você tem que ficar muito atento. Por quê? Você vai lá no agrupamento onde você fez a matrícula ou liga e pergunta se já saiu as turmas. Se eles falarem que você já foi direcionada para tal escola, você vai ter que ir nessa escola. E cada região tem um agrupamento daquela escola.
São divididos assim as escolas aqui. Então, eu descobri qual era o agrupamento que minhas filhas foram direcionadas. Chegando lá nesse agrupamento, o que eu fiz? Fui ver as turmas. E aí sai uma lista com as turmas das crianças que foram matriculadas. E aí você aguarda um e-mail do site da Mega. Por quê? Depois que saem as listas das turmas nas escolas, tem um prazo para você fazer o levantamento dos livros. Por exemplo, a minha filha que estava no primeiro ano, a gente recebe um voucher para você fazer o levantamento desses livros na livraria. Esses livros, quando termina o ano, eles ficam para nós. A gente não precisa devolver para a escola. E também não precisa pagar, porque você recebe um voucher para você retirar esses livros na papelaria, mas é gratuito. Então, é muito importante você estar atento a esse prazo para poder retirar os vouchers, tudo direitinho. A minha filha do 5º ano, ela também tinha os vouchers, mas tinha alguns livros para ser levantado, retirado dentro da escola. Então, você também tem que estar atento a esse prazo. E não existe uma comunicação direta. O que você vai fazer? Você tem que ficar acessando o site da escola ou você ficar vendo seus e-mails todos os dias, porque aqui tudo é assim. Você não tem uma comunicação direta com a escola. É o site que bota lá as informações. Por exemplo, para eu poder devolver os livros, o site postou de manhã e eu tinha um prazo de 2 dias só. Se eu não ficasse atenta ao site, eu não ia conseguir fazer a devolução dos livros. E não devolver os livros significa o quê? Que eu perco direito aos vouchers. Ou seja, eu não vou poder levantar os vouchers no próximo ano se eu não devolver os livros dentro do prazo. Então, isso é uma preocupação muito grande, porque você tem que ficar atento a essas coisas. E não é uma coisa que você está acostumado no Brasil. Eu não estava acostumada no Brasil a ficar olhando e-mail, a ficar vendo o site do colégio, nada disso, eu não tinha essa preocupação. Então, depois que a gente recebe esses vouchers, você vai retirar alguns na escola, no 5º ano, e alguns na papelaria com o voucher gratuito, faz o levantamento. Depois que isso acontecer, você tem que ficar prestando atenção, porque aqui não existe lista de material antes do início das aulas, ou seja, você não tem como se preparar para o início das aulas antes que as aulas comecem. E essa foi uma das minhas preocupações. O primeiro dia na escola é uma reunião. Isso vai acontecer em setembro, foi como ocorreu aqui. E em setembro você tem essa reunião. Para minha filha do 1º ano, eu já recebi a lista de material nessa reunião, já recebi as orientações para acessar os sites de alimentação, que é o SIGA, e já fiquei notificada de como seria o procedimento durante os dias, né? Porque é 1º ano, a gente faz um tour pela escola, conhece o ambiente. Aqui existe um responsável pela turma, que se chama diretor de turma, e é essa pessoa que vai se comunicar com você através dos e-mails, porque aqui a gente não tem agenda, você marca tudo por e-mail, ou na plataforma do Inovar ou na plataforma do SIGA, para você se orientar com a escola. Também tem que ficar atento a esses e-mails. Então, é uma coisa de louco você ignorar e-mail. Aqui você não ignora, até porque tudo é carta e e-mail. E depois disso a gente fica mais esperto, né? O primeiro é mais complicado. E aí você faz esse tour pela escola, recebe as orientações do professor. No caso da minha filha do 1º ano, foi um professor homem. Eu fiquei super preocupada, mas foi de boa, tá? Eu orientei muito a minha filha a me dizer como é que ele tratava a turma, coisa e tal. Então, eu fiquei preocupada, né? E a minha filha do 5º ano já tinha vários professores, como se fosse o 6º ano no Brasil. Ela não tinha um professor só. Ela tinha que sair da sala dela para ir para outra sala encontrar o professor. Ou seja, ela teve que fazer um amadurecimento às pressas. Por quê? Ela tinha uma responsabilidade de controlar o material que ela precisava levar para comprar, porque cada professor dizia o material que ia precisar na primeira aula. Na primeira reunião, ela que fez o tour pela escola, os pais não fizeram. O diretor de turma veio, conversou com os pais, fez a fila com os alunos e levou eles para conhecer a escola. Já nesse dia, já deu uma anotação de quando que seria os horários, tudo direitinho. Então, eles mesmos já tinham uma responsabilidade naquele primeiro contato com a escola.
ela já tinha que saber quais seriam as salas, foi apresentada as salas, existem espaços dentro da escola para o aluno poder ficar. Porque o que acontece? A partir do 5º ano, eles não têm um horário fixo, igual a educação infantil, né, no Brasil, né? Eles têm um horário variado. E os pais que precisam trabalhar, o que fazem? Colocam o filho na escola de manhã e só vão buscar à noite. 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, dependendo do horário que termina as aulas. Então, eles têm espaços dentro da escola para poder ficar. Se ele só tem aula à tarde, por exemplo, a minha filha tinha dias que só tinha aula de tarde, dias que só tinha aula de manhã. Se eu quisesse, eu teria que colocar ela em atividades extras, que existem vários desportos aqui, que são esportes, né? Os desportos que são vôlei, futebol, handball, basquete, tinha alguma coisa sobre corda, xadrez, aqui o xadrez é muito, tem em todas as escolas, e essas atividades extras era que ocupava o horário dela para ela poder ficar na escola. E quando ela não tivesse atividade, ela poderia ir para a biblioteca, por exemplo, tem os clubes que eles podem participar. Então, isso para poder ocupar o tempo do aluno, para ele poder ficar o mais tempo possível dentro da escola e não ficar sozinho em casa, por exemplo, é uma das opções. Então, ela teve que amadurecer para poder se virar sozinha dentro do colégio. E diferente da minha filha mais nova, ela não poderia sair para poder almoçar fora da escola. Ela teria que ou levar o almoço ou almoçar na escola. Então, qual foi a minha preocupação já nesse primeiro dia? O que eu devo levar na mochila do meu filho de material, porque eu ainda não tenho uma lista, não tenho essa informação do que eu preciso ter. O que eu me preocupei foi levar os lanches, porque eles lancham na escola, então eu tinha que ter uma bolsa para poder colocar os lanches, e eram lanches para 2 turnos, um lanche para manhã e um lanche para tarde. A garrafa de água, um caderno, lápis e borracha para poder fazer essas anotações do primeiro momento. E nesse primeiro dia de aula, eles vão anotando, de acordo com cada professor, né, a partir do 5º ano, claro, cada professor, o que precisa para aquela aula, qual vai ser o material que ele vai utilizar durante o ano letivo. Então, esse é o primeiro contato com a escola. Nesse momento que eles vão trazendo as informações, vai surgir uma coisa chamada ficha de atividades, ou livro fichas, ou manual ficha, alguma coisa desse tipo, eles vão chegar em casa falando. Você precisa receber o voucher desse livro ficha. Se não receber, você tem que comprar. E aí, você tem que pagar por isso. Então, é importante você ficar atento, ir na secretaria, solicitar o ficha sobre esses livros, o voucher sobre esses livros fichas, para você fazer o levantamento e retirada ou na escola mesmo, ou numa livraria, porque é direito dos alunos aqui. Também é direito dos alunos aqui receber um computador, um notebook, para poder fazer as aulas, estudar. Isso acontece a partir do 1º ano do ensino da educação, do ensino fundamental. Mas aqui eles não falam ensino fundamental, do 1º ano. E a partir do 1º ano, eles têm esse direito, você vai lá no agrupamento da escola que seu filho está vinculado e faz a solicitação desse notebook ou desse computador que eles vão receber e vão ficar com eles até o fim do período. Ou seja, do 1º vai ficar até o 4º ano, do 5º até o 9º e do 10º até o 12º. Depois disso é só faculdade. Então, isso que eles vão ter nesse primeiro momento. Vamos lá, agora eu vou falar com vocês sobre a plataforma. Existem 2 plataformas que se comunicam a escola com os responsáveis. A primeira plataforma é o SIGA, onde você vai fazer as marcações das alimentações, ou seja, o meu filho vai comer na escola, não vou levar marmita de 5º ano em diante, ou vou buscá-lo para almoçar em casa, que é o que acontece com a pré-escola e o 1º ano ao 4º. Vou botar ele para comer na escola. Existe essa plataforma, o valor que você paga é de acordo com o seu escalão. Quando a gente chega, a gente não tem escalão, então você vai pagar o valor mais caro, que é assim que funciona aqui. E aí você vai ter essa plataforma para você fazer a marcação ou por semana ou por mês. Como eu colocava 20 euros por filho, eu dava 15 dias, 17 dias, às vezes tem um feriado, aí você pega um dia a mais. A minha filha mais velha, por exemplo, ela não almoçava sexta-feira na escola, porque ela só estudava até 1 hora, eu mandava vir para casa para almoçar em casa. Mas depende de como que você vai organizar e como é que vai ser a grade de horários dos seus filhos para você organizar essa alimentação. Mas
você tem que ficar atento aos horários. Por exemplo, você pode marcar até as 9 horas do dia. Hoje é uma segunda-feira, eu esqueci de marcar final de semana, uma segunda-feira ela precisa almoçar na escola. Você tem até as 9 horas para poder fazer a marcação dessa alimentação. Se você marcar depois desse horário, você paga uma taxa. E se você não marcar, também paga uma taxa. Porque eles vão anotar lá e vão fazer é bom você sempre deixar um dinheirinho lá para poder eles descontar, que senão você fica em dívida e fica negativo o valor. Mas é uma preocupação que tem, porque você no Brasil você não tem essa preocupação de marcar refeição de aluno, porque quando na escola pública você manda um filho para a escola, ele come e tá tudo certo. Você não tem que se preocupar em marcar alimentação. Aqui não, você tem que marcar alimentação, tem que ficar atento a isso. E se tiver que comprar alguma coisa na escola, por exemplo, a minha filha, ela tem o cartão da escola, que é exatamente esse do Siga, e eles podem fazer compras no bar da escola. Ah, esqueci de mandar um lanche. Ele pode comprar o lanche na escola com esse cartão também. Então, por isso que eu sempre deixo um saldo lá de 10 euros, 15 euros, para eles poderem lanchar, se precisar comprar algum material. Ah, esqueci um lápis, uma borracha, qualquer coisa. Existe um bar na escola que eles compram esse tipo de coisa lá com esse cartão, não é com dinheiro. Mas também existem as máquinas que dá para comprar sanduíche, biscoito e água. Também tem suco ou alguma coisa desse tipo. E essas máquinas são à base de moedas, não é à base de notas aqui. Essas maquininhas que existem na escola a partir do 5º ano, tá? E não sei se é em todas as escolas, mas na escola da minha filha, do 5º ano, tinha essa máquina de água, biscoito e sandas, para eles poderem usar com água. Então eu mandava sempre umas moedinhas com ela, porque ela falava assim: mãe, às vezes não deu tempo de ir no bar, porque às vezes tem fila, mas a máquina estava disponível para comprar uma água. Por que a minha preocupação com a água? Não sei se está aqui. Depois das plataformas eu te explico o porquê da água, porque é uma coisa que me deixou enlouquecida quando eu descobri. E tem a plataforma Inovar. A plataforma Inovar é para você justificar as faltas. Quando seu filho faltar, tem lá o acesso ao diretor de turma e tem a opção de justificar a falta. Quando você for ao médico, pega lá um atestado que você teve no médico, anexa lá no site do Inovar para justificar a falta. Ah, ele não foi ao médico, ele só teve uma febre, ou então estava com dor de barriga, alguma coisa que ele estava indisposto para ir para a escola. Você pode mandar um e-mail através do Inovar para o diretor de turma e explicar por que o aluno faltou. Se você não justificar, o aluno pode ser reprovado. Então, é uma preocupação você estar sempre atento. Claro que vai ter a opção: ah, eu não consegui acessar o site de início, eu tive dificuldade com isso. Você pode mandar um e-mail para o diretor de turma, que na primeira reunião ele vai disponibilizar esse e-mail para você e você justifica a falta. Também no Inovar você consegue acompanhar a grade de horário dos alunos, ou seja, o que ele tem naquele dia de aula. Você consegue ver as avaliações, como é que foi. Aqui as avaliações são qualitativas, então é uma média, por exemplo, para poder passar de ano, você tem uma média. Se for bom, fica entre 4 e 5. Não, se for ruim, é menor de 3. Se for bom, é de 3 a 4. E se for excelente, é de 4 a 5. Então é assim que eles avaliam as crianças aqui. A média 4 e 5 são as que aprovam, a média 3, menor de 3, fica preocupante para poder as crianças ficarem reprovadas. Então tem que ter atenção quando você vê esse tipo de nota. E eu fui me adaptando, perguntando. Toda vez que eu encontrava uma mãe, eu tirava minhas dúvidas, perguntava. Às vezes as mães não sabiam, aí às vezes eu já tinha perguntado para outra mãe, já esclarecia. Então era uma preocupação muito você saber utilizar essas plataformas para você poder orientar. Como eu te disse, não existe agenda. Você tem que comunicar com o aluno o que aconteceu hoje na escola, como é que está, o que você precisa comprar, precisa de alguma coisa, aconteceu alguma coisa, não vai ter aula nesse dia. São coisas que você vai ter que ir conversando com o seu próprio filho para poder descobrir o que está acontecendo na escola. Porque quando você vai à reunião de pais, às vezes você não consegue nem saber como é que foi o comportamento, o desenvolvimento, qual a dificuldade que seu filho teve, essas coisas. E existe também dentro das escolas, para os alunos imigrantes que têm dificuldade ou algum tipo de doença neural, né? Ou TDAH, alguma coisa desse tipo, existe reforço,
que fica dentro da grade de horário também da escola do aluno. Então, se o seu filho precisar de algum tipo de reforço, a própria escola vai orientar e ele mesmo vai fazer dentro da escola o reforço que ele precisa. E tudo isso você acompanha pela plataforma. Agora, deixa eu ver aqui. A alimentação. Eu já falei do site Siga. O pagamento vocês fazem pelo NBWay e ocorre de acordo com o escalão. O escalão é uma coisa que é dada pela Segurança Social, de acordo com o rendimento da família e com a quantidade de pessoas que a família tem que mora junto. Então, isso é uma coisa que você vai receber lá na frente, quando você tiver o seu cartão cidadão e já tiver todo mundo legalizado direitinho. O transporte, principalmente para mim, aqui é a partir dos 4 anos, tá? 4 anos a criança já pode ter um passe escolar para poder passear com a escola ou ir para a escola todos os dias, né? Você vai precisar tirar uma foto da criança, levar os documentos, que é o NIF, o cartão cidadão, ou título de residência, ou passaporte, levar preencher lá na própria cabine da TUB, que é onde eu fui fazer o da minha filha, depende da região, é uma outra linha de ônibus, né? Autocarro. E aí você leva esses documentos e faz o passe do aluno para ele poder ir para a escola de graça e voltar. Lembrando que esse passe, ele vale por 1 ano e você tem que atualizar todos os anos na TUB, onde é aqui a empresa que é responsável. E o aluno pode utilizar até final de semana, por exemplo. Você quer sair com uma criança de autocarro final de semana e não quer pagar a passagem. Ou só usar o cartão da escola, tá bom? É uma vantagem de ter esse tipo de cartão. Aqui as crianças não pagam, mas é bom ter o cartãozinho para poder ficar todo notificado. E eu acho interessante que você tem um prazo de tempo para poder usar a passagem. Eu vou resolver só um problema rapidinho, tenho 2 horas para poder utilizar. Eu pago uma passagem só, vou e volto com a mesma passagem. Isso também é muito interessante aqui. E não é tão caro, tá? Eu fui buscar agora os livros da minha filha na escola, eu gastei R$1,55. R$1,55 para ir e voltar com os livros. Então foi muito tranquilo. E aí você, com esses documentos, você faz o cartãozinho, depois de 3 dias você vai lá, busca o cartãozinho e a criança utiliza por 1 ano. Depois de 1 ano você volta lá, faz a atualização dos dados, vincula a criança à escola, que isso é muito importante, a criança tem que estar estudando para receber esse cartão. E aí você faz a atualização e atualiza o cartãozinho. Às vezes troca quando a criança sai do 1º para o 5º ano. Aí você pega um outro cartãozinho, tá bom? As férias são diferentes do Brasil, né? As férias, o ano letivo aqui já é diferente, né? Aqui o ano letivo funciona de setembro e vai até junho. Então, você tem, de vez de ser dividido em 4 bimestres, que nem no Brasil, é dividido em 3 trimestres. Os trimestres são de setembro a dezembro, primeiro trimestre, para na semana do Natal, semana do Ano Novo e volta em janeiro. O segundo semestre começa em janeiro e vai até a Páscoa. A Páscoa pode ser em abril ou março, né? Depende muito do calendário do anual. Mas para na semana da Páscoa. Depois volta de abril até junho, que é para as festas do Santo Antônio e São João, que é mais ou menos assim que se divide o ano escolar. Nesse período de julho a agosto e setembro é férias. E aí você fica doida, porque o que eu vou fazer com criança dentro de casa durante 3 meses, né? Nessas férias no meio do ano, eu não sei se consegue pela CAF, mas eu sei que nas férias de julho, a CAF fica o mês inteiro com as crianças da pré-escola e as crianças do 1º ao 4º ano. A CAF é um prolongamento. A CAF é um prolongamento. O prolongamento acontece com essa CAF, fica na própria escola que você negocia, faz o cadastro da criança, paga por fora e ele pode ser um prolongamento de horário ou um prolongamento de férias. O prolongamento de horário o horário da escola funciona de 9 até a 1
e depois na pré-escola de 1 às 4 e do primeiro ao quarto ano de 1 às 5h30, porque você pode colocar as atividades extras todos os dias e ganha mais 1h30 na escola criança. Então, na CAF você pode colocar a criança às 7h45 e tirar às 6h45. Você fica um período mais longo no colégio, tá? Então, você paga por isso e a criança pode ficar nesse período mais longo. Por quê? Porque os pais precisam trabalhar, né? E às vezes você tem que chegar às 8 horas no trabalho, ou às 9 horas, e precisa deixar as crianças na escola para poder ir trabalhar. Então, eles dão esse horário que você pode deixar e retirar a criança dentro desse horário. Você paga por fora e muitas crianças ficam, tá? É o prolongamento. E o mês de férias, o mês de julho, por exemplo, a minha filha tinha a opção de eu pagar para ela poder ficar o período de férias, que também era dentro desse horário. Eu não paguei, claro, mas porque eu estou em casa, não trabalho. Então, eu não deixei, mas tem mães que precisam trabalhar e deixam nesse período, porque não tem férias em julho aqui. As férias acontecem, dependendo da empresa, acontecem no mês de agosto. Então, cada vez que você precisar deixar o seu filho em algum lugar, você tem essa CAF para poder estar te amparando e te ajudando. Claro que existem as explicadoras, que são... Tem um outro nome aqui. Depois eu pesquiso o nome para vocês. E tem as AMAs também, que você deixa para olhar as crianças para poder ir trabalhar. Mas o período de férias é bem complicado, porque nem todas as empresas dão férias em agosto. Então, essa é a preocupação. Você tem que saber o que fazer com as crianças nesse período para você poder trabalhar. Antes de eu falar das minhas dificuldades, eu vou falar sobre as roupas e os horários. Os horários até já disse, mas as roupas, não existe uniforme aqui, né? E as crianças precisam ter roupas para as estações diferentes. E gasta muita roupa. Nossa senhora, vocês não têm noção como gasta muita roupa. Por quê? Eles ficam um período muito longo e eles têm que usar praticamente uma roupa, 2 roupas por dia. A minha filha mais nova, eu tinha uma roupa por dia praticamente. E tinha roupa extra que eu deixava na mochila, porque se caso acontecesse algum acidente na escola, se sujasse com lanche, alguma coisa, ela poder trocar. Então, é muita roupa que você gasta de início. Fora que as roupas têm a ver com as estações. Você começa as aulas em setembro, ainda tá quentinho, aí vai começando o outono, aí já vai botando uma calça, daqui a pouco você vai usando uma segunda pele, quando chega dezembro você já tá usando um super casaco, bastante roupa mesmo, que a criança vai pra escola, touca, luva, gorro, e aí você vai se adaptando conforme o inverno for chegando. Então você precisa ter essas roupas organizadas pela estação. Você vai ter o verão, que você vai usar um shortinho, uma blusinha fresquinha, um tênis que respira o pé. E no inverno você vai usar uma bota de chuva, capa de chuva, guarda-chuva, touca, luva, tudo isso você vai precisar. Então você tem que ter os equipamentos para cada estação. Eu me equipei, né? Porque quando eu iniciei as aulas já tá mais frio, então eu comprei bastante moletom para eles poderem ir para a escola, porque é um por dia. Comprei o casacão por fora, que é a prova de água, né, para proteger a roupa de dentro. Então, tudo isso eu me preocupei para eles iniciarem as aulas. Depois, quando vai chegando maio, junho, já vai vindo o verão, né? Abril já começa a esquentar. Então, foi as minhas preocupações. Vou falar agora das minhas dificuldades. A primeira dificuldade foi na alimentação, pois as minhas filhas não tomam sopa. E aí elas tiveram que se adaptar à sopa e a comer peixe, ensopado, frito, sabe, do jeito que a escola fornecesse. E aqui a alimentação, ela é muito simples, ou seja, é o arroz com a carne e só, ou uma verdura. A batata e aí não tem arroz, macarrão e não tem outra coisa. Então é muito simples a comida. E elas tiveram que se adaptar a esse tipo de alimentação, porque como boa carioca, eu gosto de comer um arroz, feijão, macarrão, farofa, os legumes, a salada, é um prato rico, né, com bastante coisa. E na escola elas começaram a reduzir tudo isso para poder se alimentar. Então, é uma alimentação diferente da nossa. Não que seja ruim ou a sopa, eu nunca vi ninguém falar que a sopa era boa, tá? Começa por aí. Minhas filhas até hoje dizem que a sopa é horrível. Mas é o padrão e é obrigatório.
tá? Se a criança for comer na escola, é obrigatório tomar sopa, depois tem a entrada, depois a sobremesa, que é sempre uma fruta. Ou um pão, ou alguma coisa que eles fornecem para ser a sobremesa. Então, eles vão ter a entrada, que é a sopa, depois a sopa pode vir acompanhada do pão, tá? Vem a entrada, que é a alimentação, que vai vir uma carne e um acompanhamento. E depois a sobremesa, que quase sempre é uma fruta. E é isso que eles é o almoço aqui na escola. Por isso que eu botava bastante, eu boto ainda, né? Bastante lanche para manhã, bastante lanche para tarde, para eles não terem fome. Se não consigo, por exemplo, eu não gostei do almoço. E aí como é que fica a criança com fome na escola? Então eu sempre botava alguma coisa a mais para ela poder estar comendo. Sempre mando fruta, mando biscoito, mando Danone. A parte de bebida aqui é complicada por causa do calor, que não tem geladeira para poder armazenar, e pelo inverno, porque às vezes fica gelado demais por causa que não tem aonde armazenar. Então tem que ter essa preocupação do lanche para não estragar o alimento quando for para a lancheira térmica. Referente à água, foi uma questão que me deixou louca, porque aqui eles não têm bebedouros na escola. Eles vão simplesmente na casa de banho, que é o banheiro, na torneira, e enche um copo e bebe água. É isso. Então eu fiquei enlouquecida, falei, filha, você não vai fazer isso, você não vai beber água da torneira. Se precisar, você compra uma garrafinha de água na escola, se acabar a sua água, e você leva a sua água de todo dia de casa. Então a minha filha mais nova leva todo dia 1 litro de água, são 2 garrafinhas de 500 que eu coloco na mochila. E a mais velha, eu coloco uma garrafinha de 750 e falo para ela, se precisar de mais, você compra uma água fresquinha para poder beber. No inverno, você não se preocupe, porque você pode botar água da temperatura ambiente que ela vai ficar extremamente gelada. Mas no verão, você tem essa preocupação de deixar refrigerada a aguinha para ficar uma aguinha fresca, não ficar uma água quente para beber. Mas tem que ter a água, tá? Compra a garrafinha, faz um esquema com a água para ficar geladinha. Eu comprei aqueles gelinhos que você coloca dentro da bolsa térmica que mantém mais um pouco. Mas manda água, não deixa seu filho ir sem água para a escola, porque ele vai passar necessidade, ele vai beber água da torneira, tá? Que é só isso que eles fazem lá. Ah, vai no banheiro, na casa de banho tem água. Então isso me deixou enlouquecida e frustrada. Foi uma coisa que eu fiquei bem preocupada. E o desgaste das roupas, que eu já tinha falado, foi uma coisa que eu também fui me acostumando a ter que comprar roupa para poder ir para a escola e não deixava eles usarem essa roupa em outra ocasião. Então era uma roupa para a escola. Eu fiz o meu uniforme em casa, né? Comprei blusas parecidas, calças parecidas, shorts parecidos para poder ir para a escola com aquela roupa e quando fosse passear ter a roupa de passeio, porque senão você também não vai ter roupa para poder sair com as crianças. É muito difícil você conseguir vaga para criança na escola menor de 5 anos. Então, se você vem para cá, para Portugal, e seu filho tem menos de 5 anos, lembra que você vai passar essa dificuldade, tá? Você vai ter que correr atrás. As matrículas começam em setembro para o outro setembro. Então, é mais ou menos assim que funciona. E quase sempre não tem vaga. Se for menor de 3 anos, então é quase impossível. As creches são carérrimas e você não consegue vaga. Para conseguir uma creche pública, então, é muito difícil mesmo. Então, você tem que ter essa consciência que você não vai ter facilidade de colocar os seus filhos na escola menor de 5 anos. Eu consegui vaga para minha filha de 3 anos, mas foi porque eu cheguei aqui 1 ano antes. E aí, eu fiz a matrícula dela para poder entrar no ano seguinte. Então, é bem complicado, tá? Então, é mais ou menos sobre isso que eu queria falar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida que eu não tenha respondido aqui, peço para vocês me mandarem mensagem para a gente poder conversar sobre isso e eu tentar esclarecer algumas dúvidas, tá? Mas essa foi a experiência que eu vivi aqui para matricular meus filhos. Muda de acordo com o 10º ano, tá? Eu ainda não tive experiência ainda com o 10º ano, mas já ouvi algumas mães conversando comigo e a questão de faculdade também é diferente. Então, depois eu vou dar uma pesquisada sobre isso para poder falar aqui com vocês, tá ok? Esse foi o vídeo de hoje, deixa aquele like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!